Artigo 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: inciso 1. Comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica. Inciso 2. Obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Artigo 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Artigo 1645. As ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 1642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. Artigo 1646. No caso dos incisos 3 e 4 do artigo 1642, o terceiro prejudicado, com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico, ou seus herdeiros. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Inciso 2. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Inciso 3. Prestar fiança ou aval. Inciso 4. Fazer doação, sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Artigo 1649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Artigo 1650. A decretação de invalidade dos autos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge, a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Artigo 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro. Inciso 1. Gerir os bens comuns e os do consorte. Inciso 2. Alienar os bens móveis comuns. Inciso 3. Alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, mediante autorização judicial. Artigo 1652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será, para com este, os seus herdeiros responsável. Inciso 1. Como usufrutuário, se o rendimento for comum. Inciso 2. Como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. Inciso 3. Como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Capítulo 2. Do Pacto Antinupcial. Artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Artigo 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei. Artigo 1656. No pacto antinupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Artigo 1657. As convenções antinupciais
não terão efeito perante terceiros, serão depois de registradas em livro especial pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges. Capítulo 3 do regime de comunhão parcial. Artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão, inciso 1, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe subvierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Inciso 2, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Inciso 3, as obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Inciso 5, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Inciso 6, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7, as pensões, meios-soldos, montipios e outras rendas semelhantes. Artigo 1660. Entram na comunhão. Inciso 1. Os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Artigo 1662. No regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos, na constância do casamento, os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Artigo 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Parágrafo 1º. As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro na razão do proveito que houver auferido. Parágrafo 2º. A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Parágrafo 3º. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Artigo 1664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Artigo 1665. A administração é a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular compete ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Artigo 1666. As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns. Capítulo 4 do regime de comunhão universal. Artigo 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Artigo 1668. São excluídos da comunhão. Inciso 1.
os bens doados ou herdados, com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Inciso 2. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva. Inciso 3. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com os seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Inciso 4. As doações antinupciais, feitas por um dos cônjuges ao outro, com cláusula de incomunicabilidade. Inciso 5. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. Artigo 1666. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Artigo 1670. Aplica-se ao regime de comunhão universal o disposto no capítulo antecedente quanto à administração dos bens. Artigo 1671. Extinta a comunhão, efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro.